A SIC realiza evento com mais de 2.000 servidores de Cubatão com foco na leitura. Confira o resumo de mais uma sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão. Auxílio doença poderá ser solicitado em agências dos Correios. No quadro Entendendo Direito, vamos falar sobre a regulamentação das bets aqui no nosso país. Chegamos na metade de mais uma semana. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Ontem, 3 requerimentos e um projeto de lei foram aprovados em sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Na 37ª sessão ordinária realizada na última terça-feira, o vereador Afonso estava inscrito para a apresentação dos seus trabalhos. Porém, o vereador passou a vez para o próximo parlamentar inscrito, que era o vereador Rodrigo Alemão. E o mesmo apresentou 3 requerimentos. O primeiro, ele solicita uma revisão urgente na reforma de contratações dos profissionais de apoio escolar para as crianças com deficiência na rede municipal de ensino. Segundo ele, é preciso que esses profissionais sejam selecionados por concurso público, com uma exigência de qualificações específicas. Outro requerimento apresentado pelo parlamentar é relacionado ao esporte, e com o objetivo de fortalecê-lo na cidade, garantir suporte necessário às iniciativas esportivas, e ele solicita a criação de um projeto de lei complementar para instituir o Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte, o PROMIFAE, que visa canalizar e captar recursos tanto no público como no privado. E o terceiro requerimento apresentado pelo vereador é com o intuito de valorizar os profissionais da área de saúde, solicitando a imediata reestruturação salarial dos médicos da rede municipal. O próximo inscrito para a apresentação dos trabalhos era o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. Porém, em questão de ordem, o parlamentar pediu para que o presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, consultasse o plenário e fossem direto à ordem do dia. Questão de ordem aprovada. E o único item da pauta era o projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que institui o dia 22 de março, a data em memória às vítimas da pandemia do Covid-19 no município de Cubatão. Na Semana da Educação, mais de 2.000 servidores municipais de Cubatão participaram de um evento na ASIC. O tema deste ano é Cultivando a Leitura. Cerca de 2.200 servidores municipais estão participando da Semana da Educação 2024, que acontece aqui na SIC. E o tema este ano é Cultivando a Leitura. Leia para você, leia para quem você ama, leia para um aluno. A programação conta com palestras, estandes de livros e premiação do concurso Boas Práticas na Educação de Cubatão. Segundo Guilherme Amaral, secretário adjunto de Educação, o tema relacionado à leitura é de extrema importância para o cotidiano dos alunos e dos professores. O tema desta Semana da Educação é o cultivo da leitura, com 3 temas. Leia para um aluno, leia para você e leia para quem você ama. São práticas muito significativas e importantes para o cotidiano das nossas crianças, também dos nossos professores. A prática da leitura, ela é muito importante para a melhoria da aquisição do vocabulário, também de questões relacionadas ao nosso cognitivo. A leitura, ela faz parte do nosso cotidiano, ir ao supermercado, quando a gente vai fazer todas as nossas práticas do dia a dia. O neuropsicólogo Eduardo Chiniachik foi o primeiro palestrante e ministrou um tema muito importante: ler para quem você ama. Segundo ele, devemos incentivar o amor pelo hábito da leitura. O nome dessa palestra é Ler para quem você ama. Muitas vezes, assim, nós falamos leia, só que muitas vezes nós esquecemos de desenvolver o hábito, de ensinar a paixão pela leitura. Então é esse momento em que a gente gera um hábito e um compromisso com a vida, com o viver. E principalmente esse viver que fala de uma coisa: amar significa que amai aos outros como a ti mesmo.
o educador com cada aluno. Para quê? Para que cada vez mais a gente possa criar uma geração comprometida com a vida, comprometida em viver, mas principalmente esse compromisso de fazer com que a vida valha cada segundo e principalmente que tenha um compromisso de realização. A palestrante Elvira trouxe a discussão sobre a leitura ser uma aquisição cultural e falou da importância dos professores neste processo. Nós temos aí 40 anos de pesquisa de como que o cérebro aprende a ler, não é? Então hoje nós conhecemos essa dinâmica, então eu vou mostrar isso. Vou trazer a importância da leitura no ser humano, desde o bebê até o adulto, né? Trazendo essa ideia de que ler é uma aquisição cultural, precisa ser ensinada, e aí vem a importância do professor da escola, né, da educação, que é a possibilidade que toda pessoa tem direito, né, de aprender a ler e a escrever, e para isso eu preciso de docência, preciso de ensino. A questão da importância para o bem-estar e para a saúde mental que a leitura traz. Lívia e Lidiane são professoras da rede municipal e ganharam o concurso Boas Práticas na Educação de Cubatão. O concurso premiou projetos realizados junto às crianças. O projeto eu intitulei de Das Crianças de Cubatão para o Mundo. Ele foi inspirado num vídeo que a comunidade indígena Iquipeng do Mato Grosso, eles fizeram um vídeo documentário mostrando como eles moram, como eles trabalham, como eles se divertem e como eles circulam lá pela aldeia deles. E no final do documentário eles fazem um convite para que crianças de outros lugares possam também compartilhar das imagens e de como eles se apropriaram desse espaço em que eles vivem. Então fiz contato com uma professora de Dongguan, na China, que também fez com que os alunos dela lá gravassem os vídeos da paisagem deles, e uma professora de Porto Velho, em Rondônia, que também fez o mesmo trabalho, e depois nós trocamos essas imagens de modo que eles pudessem imaginar e viajar, de certa forma, né? Conhecer o mundo a partir das imagens. O tema da proposta foi documentação pedagógica, tornando visível os processos vividos pelas crianças. É um novo meio de fazer, dar visibilidade através da escuta da criança a todo o processo que vivencia na escola das infâncias, né? Muitas vezes as crianças não têm voz e a partir da documentação pedagógica a gente começa a dar voz. Me sinto orgulhosa de representar os professores de educação infantil, né? Porque são crianças pequenas e todas nós de educação infantil damos voz às crianças dessa maneira, né? Documentando. E olha, você sabia que o nosso país é o segundo no mundo com os jovens que não trabalham e também não estudam? Normalmente é entre os 18 e 24 anos que o jovem brasileiro é inserido no mercado de trabalho e também na universidade. Mas recentemente, uma pesquisa revelou que 35% desses jovens no Brasil nem trabalham nem estudam. E esse cenário colocou o Brasil no segundo lugar do ranking mundial com mais jovens que estão fora das escolas e desempregados. Esses dados foram obtidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostrou que 9,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos estão ociosos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a média mundial de desemprego juvenil é de 16,9%, mas o Brasil já atingiu os 23%, situação essa que já dura mais de um ano. Esse cenário é um alerta para uma situação negativa de desemprego e desigualdade social no país. A coordenadora de pesquisa por amostra a domicílio falou sobre o que pode justificar esses números. Se observa diferenças importantes de motivos alegados por homens e mulheres, né? No caso dos homens, cerca de 70% alega a necessidade de trabalhar, né? Entre as mulheres também há um percentual importante das que alegam, né, não estarem estudando ou se profissionalizando, embora não tenham ensino médio completo, motivo relacionado ao trabalho, mas chama a atenção também o fator alegado relacionado a cuidado de pessoas e a afazeres domésticos, com um percentual bem mais elevado entre as mulheres, e entre os homens essa motivação é quase que inexistente.
E após muitos rumores, saiu a decisão e não teremos o retorno do horário de verão neste ano de 2024. A decisão foi anunciada hoje pelo governo federal, porém a medida não foi descartada para 2025. Técnicos concluíram que com a volta do período chuvoso, os reservatórios estariam aí abastecidos o suficiente para a geração de energia elétrica. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, falou sobre a decisão que nós vamos acompanhar agora. Numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. E a decisão da não volta do horário de verão, que a gente vai conferir juntos agora a nossa previsão do tempo. A quinta-feira será de sol pela manhã, com nuvens aumentando no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 19 e máxima 24 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 81% e 97%. O auxílio do ex agora poderá ser solicitado também nas agências dos Correios. Essa medida só se tornou possível por uma ampliação do INSS. O projeto foi testado e funcionou em cidades do Nordeste. O INSS fará uma ampliação para que os pedidos de benefício por incapacidade temporária pelo Ateste-Med sejam realizados em agências dos Correios. O Ateste-Med é um serviço online do INSS para que a pessoa possa solicitar o benefício por incapacidade temporária sem passar pela perícia médica de forma presencial. Com essa parceria entre o INSS e os Correios, a ideia é fazer uma ampliação em 2.600 agências. No futuro, o acordo deverá ser colocado em prática nas 7.000 agências da estatal, uma vez que o INSS tem quase 1.600 e os Correios 11.000 unidades pelo país. Agora, com o acordo de ambas as instituições, um funcionário dos Correios poderá auxiliar no requerimento via Ateste-Med, digitalizando o atestado médico e a documentação necessária para enviar pelo aplicativo ou através do site Meu INSS. Outra possibilidade para o segurado é dar início ao processo pela Central 135 do INSS e finalizar a solicitação em uma das agências dos Correios. O que nós estamos fazendo é deixando que as pessoas parem de viajar, parem de levar um dia de barco, a gastar às vezes 100, 200 reais, que para alguém que mora na capital pode parecer pouco, mas não é pouco para quem ganha o salário mínimo. Os servidores já estão prontos, eles já têm o script para fazer o serviço. Ou seja, qualquer funcionário do Correio está habilitado, está com senha, foi aberto um canal seguro para isso. E atenção, você estudante que usou o FIES para cursar a sua faculdade e ainda não pagou algumas parcelas aí da universidade, né? Saiba que agora você pode renegociar as suas dívidas pelo uso do Desenrola FIES. Os alunos que ingressaram na faculdade por meio do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, podem renegociar as suas dívidas pelo Desenrola FIES, programa de renegociação de dívidas do governo federal. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, mais de 1 milhão de contratos podem ser renegociados até o dia 31 de dezembro deste ano. O programa abrange contratos realizados em todo o território nacional. Podem solicitar a renegociação pelo Desenrola FIES os alunos que estão com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até junho de 2023, e os
descontos e condições variam de acordo com o perfil do devedor. Estudantes com dívidas em atraso por mais de 360 dias, inscritos no CadÚnico ou beneficiários do auxílio emergencial poderão obter descontos de até 99% nas parcelas. No Dia Nacional da Vacinação, nossa reportagem fala sobre os números dessa imunização aqui no nosso país. Olha, apesar de uma boa notícia com os dados, ainda tem muito a ser feito para alcançar boas metas. No ano passado, o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas em todo o mundo. 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil tiveram aumento da cobertura vacinal. Os dados fazem parte do levantamento da OMS e do Unicef. Em relação aos adolescentes imunizados, o número aumentou de 20% para 27%. Já a cobertura vacinal contra o HPV teve um aumento significativo de 30% no último ano. Enquanto a maioria dos países não conseguiram alcançar as metas, o Brasil se destacou, mesmo após enfrentar quedas consecutivas nas coberturas vacinais desde 2016. No ano passado, o governo federal anunciou o Movimento Nacional pela Vacinação com o objetivo de retomar a confiança da população. Embora o cenário da vacinação no Brasil tenha apresentado alguns avanços, o país ainda está longe de alcançar as metas propostas pelas instituições internacionais e pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações. E agora chegou a hora do esporte no seu Últimas Notícias. Olha, com golaços, pênaltis, o Brasil goleou o Peru e se afastou de uma crise. Agora nossa seleção encerra a data FIFA com 100% de aproveitamento. Em Brasília, a seleção brasileira goleou o Peru por 4-0. O primeiro gol saiu aos 35 minutos de pênalti após a cobrança de Rafinha. Igor Jesus fez a jogada e a bola bateu na mão do zagueiro Zamorano. Após 4 minutos de análise do VAR, o camisa 11 do Brasil bateu forte, no canto, sem chances para Galés. O segundo gol da seleção brasileira também foi de pênalti. Savinho fez a jogada e entrou na grande área. Zamorano impediu o camisa 20 do Brasil de prosseguir a jogada e o juiz marcou a penalidade. Rafinha cobrou novamente e ampliou o marcador, 2-0. O terceiro gol do Brasil veio após a boa jogada de Luiz Henrique, que tinha acabado de entrar em campo. Ele superou a marcação na corrida, chegou na linha de fundo e cruzou. Andréas Pereira, o voleio, ampliou o placar para o Brasil. Andréas é o primeiro jogador da história da seleção brasileira a marcar um gol em partidas oficiais sem ter nascido em solo brasileiro. E o quarto gol do Brasil foi de Luiz Henrique. Ele, que deu assistência para o terceiro gol, recebeu o passe e conduziu a bola. Nenhum jogador peruano chegou na marcação e o jogador do Botafogo, com o espaço que tinha, finalizou. A vitória do Brasil na quarta colocação com 16 pontos, na mesma pontuação do Uruguai, que empatou 100 gols com o Equador. Mas pelos critérios de desempate, o Brasil fica abaixo da seleção celeste. A Argentina goleou a Bolívia por 6-0 e é líder. A Colômbia goleou o Chile por 4-0 e está na segunda colocação. Depois do intervalo, temos o nosso quadro Entendendo Direito. Hoje, vamos falar sobre a regulamentação das bets aqui no Brasil. Não sai daí e voltamos já. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com as últimas notícias e agora está no ar o quadro Entendendo Direito. Nos últimos dias nós falamos sobre as bets, os possíveis sites de apostas que seriam autorizados a funcionar aqui no nosso país.
Agora nós vamos entender um pouco melhor sobre essa regulamentação. Bom, para isso eu recebo aqui no estúdio o advogado Guilherme Craveiro, ele vai falar melhor para a gente sobre essas badges, né? O que são, como é que ficou essas regulamentações. Doutor, boa noite para você, obrigado mais uma vez pela sua presença e participação aqui com a gente. Boa noite, Jefferson, boa noite a todo mundo que acompanha aqui o programa, é um prazer estar de novo aqui. Espero tirar a dúvida das pessoas em torno dessa regulamentação que as badges vêm sofrendo. E, doutor, o que são essas badges, né, que recentemente se tornou populares aqui no nosso país, né? Muita gente fazendo uso delas nos últimos tempos. Aqui no nosso país, há um tempo já tem uma certa cultura dos jogos de azar, uma certa cultura de apostas, e as bets elas vieram junto com a tecnologia de uma forma para que as pessoas possam apostar naquilo que elas mais amam culturalmente aqui no Brasil, que é o futebol. Lógico, elas têm diversos segmentos, você pode apostar em programas de entretenimento, até o Big Brother Brasil, eles fazem quem vai ser o campeão, quem vai ser o eliminado, você pode apostar em um monte de tipo de cenários, todos envolvidos dentro do entretenimento. Contudo, elas ficaram mais famosas nas apostas esportivas, voltadas para o futebol. Você pode apostar em vencedores, você pode apostar em cartões amarelos, gols, resultados, e no que você achar melhor. Contudo, isso trouxe uma série de problemas também para o nosso país. E essa regulamentação, ela vem agora para poder criar regras para as bets e para os apostadores. E hoje eu espero poder tirar um pouquinho da dúvida do pessoal. E atualmente, né, o governo falou bastante nos últimos dias, nas semanas anteriores aí, sobre essa regulamentação. Como é que estão aí as regulamentações aqui no nosso país? Então, desde 2018, Jefferson, já é liberado a utilização e a propagação de promoções, patrocínios das bets e também o uso deliberado desse tipo de serviço. Vale se atentar que antes de 2018 também já existiam as bets, contudo elas utilizavam aquela questão do VPN estrangeiro. O que é isso? Quando o site delas, por mais que você conseguisse entrar aqui com um .com, alguma coisa, contudo o local onde o site era hospedado era um local no estrangeiro. O dinheiro que você depositava, ele não vinha para o Brasil, ele vinha para uma empresa do estrangeiro e vice-versa. Desde 2018 ficou permitida a criação e a hospedagem desses sites aqui no Brasil. E desde então, até o ano passado, mais ou menos, vem tendo uma discussão de qual vai ser a melhor forma de você regulamentar o serviço prestado por essas bets, né? Que ficaram tão famosas. Você tem que ter você deve ser registrado perante o Banco Central, deve ser registrado perante o governo, o Ministério da Fazenda, para que você tenha que seguir as normas e as resoluções aplicadas por eles. Então, num primeiro momento, trouxe essa questão do registro das bets, e que foi agora recentemente, inclusive, acho que não me engano, a partir do dia 10 ou 1º de outubro, várias bets saíram do ar. Eles estavam até pedindo para as pessoas que tinham dinheiro guardado das bets que não estavam registrados no Ministério da Fazenda para que sacassem seu dinheiro por medo de depois você perder o seu dinheiro, elas não devolverem o que você tinha lá investido. Vale salientar também, Jefferson, que as bets elas não são uma fonte de renda extra, elas não são nenhum tipo de serviço onde você tem que se preocupar com dinheiro, com o mercado financeiro. Ela é um tipo de entretenimento, e isso que o Ministério da Fazenda e o governo federal vem buscando, discutindo com uma série de pessoas que utilizam esse serviço e uma série de pessoas que disponibilizam esse serviço, a melhor forma da gente poder entrar num consenso e poder que elas funcionem de uma forma a não lesar ninguém. Infelizmente, nem todo mundo tem esse ponto de vista, essa ideia de ter a bet como um entretenimento, né? Acabaram querendo levar para a fonte de renda. Doutor, como que a regulamentação das bets pode impactar no mercado e também para os apostadores? Então, Jefferson, hoje está tendo uma discussão, salvo engano, na semana passada, houveram a divulgação de como que seria tributado esse serviço. Hoje, se você tem um tipo de benefício, se você ganha dinheiro na bet até R$ 2.100, e não é que você aposte R$ 2.100, você ganhe R$ 2.100 de lucro na bet que você for fazer, você vai ter que pagar, até esse limite você não paga nada. A partir de R$ 2.100 você será tributado. O tributo, há uma discussão se ele será retirado diretamente na fonte, ou seja, o próprio site de apostas vai pegar e designar esse dinheiro para o governo federal, ou se você, posteriormente, dentro do seu imposto de renda, terá que declarar que realizou algum tipo de lucro, ganhou algum tipo de dinheiro voltado através das bets, e por isso você terá que pagar. Salvo engano, a porcentagem que ficou definida foi em torno de 15%.
Agora, as empresas, elas também terão que arrecadar impostos. E com certeza isso vai fazer com que não tenha mais essa quantidade esdrúxula, essa quantidade absurda de sites de aposta. E isso vai fazer com que o Banco Central e que o governo federal ele consiga ter um maior controle, não sobre o que você gasta, não sobre o que você despende de dinheiro, mas sim sobre se você acaba se viciando, sobre se você acorre alguma penalidade. Já vieram diversas pessoas me procurar falando que depositaram dinheiros, falando em sites de aposta, em bets, falando que você aposta aqui, depois você dobra o que você está apostando e aí depois quando você equiparar o que você ganhou, você pode sacar. E na hora de sacar, você não consegue sacar. Então o governo federal, junto com o Banco Central, eles estão criando mecanismos para que isso não volte a acontecer. E para que as bets, para que os sites de aposta, eles tenham alguém para fiscalizá-los. E essa é a questão mais importante hoje em dia. Eu acho que vem uma frustração, né, da pessoa que faz essa aposta e depois não tem o retorno do dinheiro, realmente é muito ruim. Quais são os principais pontos nessa regulamentação que deve ser observado, principalmente por quem realiza essas apostas, doutor? Então, o principal ponto vai ser essa questão do imposto de renda. Hoje, nós não sabemos, eu acredito que para um maior controle dentro do governo federal e do Banco Central, o que deve ser ocorrido é um imposto retido diretamente na fonte, sendo esses 15% até superior a R$ 2.100. Então, assim, hoje em dia, vale se ressaltar que existe apenas a obrigação das bets serem registradas perante o governo federal, perante ao Banco Central. Hoje a única regra existente é essa, você ainda não tem aplicação de nenhum imposto, seja para nenhuma das duas partes. Mas eu acredito que desses próximos meses, até o final do ano, nós tenhamos a definição da cota que será retida mediante imposto de renda e também de como será aplicado esse tipo de imposto para as empresas que estão registradas aqui no Brasil. Doutor, com essa regulamentação, acabou entrando aí alguma forma de defesa para os consumidores, né, para os apostadores, para que eles sejam equiparados em relação a algum tipo de aposta? Com certeza. A partir do momento em que você tem a obrigação de ser registrado mediante o governo federal ou o Banco Central, você deve indicar um responsável, você deve indicar uma conta corrente, você deve indicar quem são os seus sócios, quem são os seus proprietários. E isso faz com que você tenha acesso às informações caso você sofra algum dano. Da forma como ocorria, ninguém sabia quem eram os donos, ninguém sabia quem que eram os responsáveis pelas empresas. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, não tem mais a possibilidade desses sites que estão hospedados no Brasil e que atuam perante o governo brasileiro, não tem mais a possibilidade de você criar uma conta e fazer um depósito mediante boleto, mediante dinheiro vivo, porque aí você perde o controle de onde está vindo esse dinheiro. Isso vale dizer que hoje tem diversas casas sendo utilizadas pelo crime organizado como forma de lavagem de dinheiro. Hoje em dia, para você realizar um depósito, você tem apenas duas formas, mediante cartão de crédito registrado no nome do proprietário do banco, do cartão e da conta da Bet, ou mediante Pix, onde quem tem que pagar o Pix também tem que ser em nome ou do proprietário da conta, tem que bater com quem está efetivamente realizando o Pix. Traz uma série de obrigações para o usuário? Sim, com certeza. Mas isso a gente tem que entender que é uma forma de ajudar, é uma forma de nós preservarmos o direito em caso da empresa descumprir algum preceito. Doutor, o senhor falou que realmente nós estamos cheios desses sites de apostas, de bet aqui no nosso país. Como o senhor enxerga esse futuro aqui para o nosso país, agora com essa regulamentação, com os apostadores? O que a gente pode esperar aí daqui para frente? Eu acredito que com essa regulamentação e com um visual, uma fiscalização um pouco maior do governo federal, muitas pessoas irão se frustrar. Por exemplo, tem uma outra regra também, onde o limite de depósito diário, isso com certeza vai ter que ser criado dentro dessa regulamentação, porque senão fica um livre despreendimento. Eu vou colocar aqui R$1.000, aí em nome de um terceiro, eu sou o proprietário da Bet, aí depois desses R$1.000 eles pegam e saem limpo para mim. Então assim, tende a haver essa regulamentação. Tende a haver. E eu acredito que irá diminuir a quantidade de bets, porque, infelizmente, dentro do nosso país, muitas pessoas utilizam esse sistema de forma ilegal. Então, eu espero que essas empresas, essas bets que estavam sendo criadas ao léu, vamos dizer assim, de forma reiterada, elas acabem diminuindo e acabem existindo apenas aquelas bets que preenchem os requisitos legais, que estão de acordo com as regulamentações e que cumpram o que é estabelecido.
Doutora, a última pergunta aqui para a gente encerrar. O senhor acha que o governo pretende, aí, de alguma forma, arrecadar impostos com a regulamentação das bets? Com certeza, Jefferson. Hoje as bets, elas circulam uma quantidade aproximada de 12 bilhões de reais no ano. Acreditamos que você incidir um imposto de 15%, de 20%, de 5%, qualquer forma de arrecadação é válida para o governo federal. Lembrando que, se você está utilizando seu dinheiro dentro dessa bets, nós esperamos, eu falo aqui em meu nome, mas acredito que em nome da sociedade no inteiro, que você não esteja utilizando isso de uma forma a conseguir uma fonte de renda ou um trabalho, e sim que isso seja um entretenimento. E via de regra, como todos os entretenimentos dentro do nosso país são passíveis de cobrança de imposto, acredito eu que, por forma de isonomia e equidade, esse também deva ser taxado. Tá certo, então, doutor Guilherme Craveiro, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite a todos os espectadores, a você, Jefferson, e um abraço, até a próxima. O nosso N de hoje terminou, obrigado pela sua companhia. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá, tchau!